Existem algumas integrais que a gente precisa repetir o processo de integração por partes para conseguir resolver elas. Mas, dependendo de quais são essas funções e se elas atendem algumas condições, a gente pode aplicar um método chamado de método tabular, que resolve essas duas ou até mais integrações por partes no mesmo processo, facilitando muito a resolução dessa integral. E nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, sobre esse método tabular, quando a gente pode aplicar e como a gente aplica ele. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Para a gente entender esse método de integração tabular, primeiro a gente vai relembrar o que é essa integração por partes e por que a gente precisa eventualmente repetir esse processo de integração por partes várias vezes. A integral por partes ela tem essa fórmula, a integral de u dv igual a u vezes v menos a integral de v du, e ela serve principalmente para resolver integrais que têm multiplicação de duas funções. Então aqui a gente tem duas funções, que é o x ao cubo e o cosseno de x. E aí decidir quem que vai ser a u, quem que vai ser a dv, a gente sempre pode levar em consideração esse Liart, que é um macete que facilita essa escolha. Cada uma dessas letras do Liart significa uma das funções elementares. Então, logaritmo, inversa trigonométrica, as algébricas, que são os polinômios ou funções racionais, as trigonométricas e a exponencial. Então, nesse caso aqui, a gente tem um x ao cubo, que é um polinômio, se encaixa aqui nessas algébricas, e o cosseno de x, que é uma trigonométrica. E aí a gente pode ver que o x ao cubo ele tá mais para cima, então a u tem que ser x ao cubo e a dv tem que ser o cosseno de x. Então a gente faz dessa escolha aqui usando a orientação do Liart. E para a gente jogar na fórmula, a gente vai precisar calcular a v e a du. Então a gente vai derivar a função u para encontrar a du. Nesse caso, a derivada de x ao cubo é 3x quadrado. E para encontrar a v, a gente vai integrar a função cosseno. A integral do cosseno é seno de x. E agora que a gente tem essas quatro informações, a gente pode substituir aqui na nossa fórmula. Então, a gente começa multiplicando a u vezes a v, então x ao cubo vezes o seno de x, que está aqui, menos a integral da v, que é o seno de x, vezes o du, que é 3x quadrado dx. Então, só mudei a ordem aqui, mas aparece o 3x quadrado dx, que é a nossa du, e aparece a v, que é o seno de x. E aí a gente consegue reescrever essa nossa integral inicial nessas duas expressões e a gente precisa resolver agora só essa integral aqui. A gente transforma uma integral em outra e essa nova integral ela ainda não é possível de ser realizada de forma direta. Esse x quadrado ele equivale a esse x ao cubo que a gente tinha inicialmente. A gente reduziu uma ordem. Mas a gente precisa ir reduzindo ou ir eliminando esse x até conseguir integrar a função que resulta ali dentro, né? De forma direta ou usando uma outra técnica. E como a gente tem esse x quadrado seno de x, a gente vai ter que repetir o mesmo processo, porque de novo a gente tem um polinômio vezes uma trigonométrica. Só que se a gente observar aqui a escolha da u e dv, a gente vai ver que esse 3x quadrado, que foi a derivada da u, ele vai ser de novo o nosso u, porque sempre vai ficar um polinômio vezes uma trigonométrica. Então, sempre vai ter aquela relação. O polinômio vai ser a u e a trigonométrica vai ser a dv. Então, eu sempre vou ir derivando esse polinômio várias vezes até conseguir chegar numa integral que eu consiga resolver. E essa dv eu sempre vou ficar integrando. Mas, se a gente observar esse polinômio que a gente tem aqui, se a gente for derivando ele, ele vai chegar em algum momento que ele vai zerar. Então, por exemplo, a derivada de 3x quadrados é o 6x, a derivada de 6x é o 6 e a derivada de 6 é zero. Se a gente conseguir fazer isso, ou seja, se a gente tem uma u que é possível derivar até zerar, aí a gente pode usar esse método tabular. E o outro lado que a gente integra, a gente vai integrar até conseguir completar o número de linhas. Aqui a gente conseguiu derivar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Então a gente vai integrar quatro vezes. A integral do cosseno é o seno. A integral do seno é menos cosseno, a integral do menos cosseno é menos seno e a integral do menos seno é o cosseno. Então, eu consegui integrar essa nossa dv inicial o número de vezes que eu precisei derivar para zerar. E agora, a gente vai fazer uma multiplicação cruzada.
O seno de x, ele é a nossa v. Então, quando a gente vai jogar aqui na fórmula, a gente multiplica a u vezes a v, nesse sentido aqui. Só que a gente não vai multiplicar só o primeiro, a gente vai multiplicar todos eles. O fato de a gente ter um sinal de menos também pede que a gente faça um ajuste nos sinais. Então, o primeiro vai ser positivo, porque a u vezes v vai manter o sinal. A outra vai ser negativo, e só que sempre vai ir alternando esse sinal. Um vai ser mais, o outro vai ser menos. E agora, a gente resumiu todas as integrações por partes que a gente iria fazer numa tabela só. E nesse caso aqui, como a gente tem um polinômio de grau 3, a gente precisaria aplicar 3 vezes a integração por partes. E para finalizar esse método tabular, a gente já vai ter realizado todas as integrais, só precisamos montar a resolução. Então, a gente vai multiplicar o x ao cubo vezes o seno de x, vai ficar x ao cubo seno de x, porque todos têm sinais de mais. Agora, o segundo, ele é positivo com negativo com negativo, então vai ficar positivo, então vai ficar mais 3x² cosseno de x. O terceiro, ele vai ter mais com mais é mais, e esse mais com esse menos vai ficar menos. Então, menos 6x vezes o seno de x. Observem que eu vou multiplicando esses termos, só que eu vou compensando os sinais. E por último, então, a gente tem o 6 com esse menos aqui, vai ficar menos 6 vezes o cosseno de x. Então, menos cosseno de x. E como é uma integral indefinida, a gente acrescenta a constante c. Em vez de a gente ficar repetindo a integração por partes várias vezes, a gente pode resumir nessa tabela aqui. Mas tem que ter algumas condições. A gente precisa zerar esse u, tenho que derivar u até zerar, e tem que ser possível fazer essa integração aqui da dv tantas vezes quanto a gente derivou. Vamos fazer mais um exemplo agora, usando essa integral de x e na x dx. A escolha de u e dv, de novo, a gente vai usar a regra do Liat. Aqui, se a gente for fazer integração por partes do método tradicional, a gente vai precisar aplicar só uma vez. Mas a gente também pode, nesse caso aqui, aplicar o método tabular, porque a escolha de u e dv vai ser o mesmo nos dois métodos, nas duas formas de a gente calcular, usando aqui o Liat. A gente tem um polinômio vezes uma exponencial. Sempre que tiver exponencial, a exponencial vai ser o dv, e o resto aqui, então, vai ser o nosso u, que é esse x. Eu vou derivar esse u até zerar, então, a derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. E vou integrar essa função e na x. Integral de e na x é o próprio e na x, se eu ficar integrando, não importa quantas vezes, eu consigo sempre o e na x. E agora a gente faz aquela multiplicação cruzada, então, a gente vai multiplicar o x vezes o e na x, que é x e na x, com sinal positivo, porque todos os termos são positivos, e 1 vezes e na x vai ficar e na x, só que a gente vai inverter o sinal, por isso menos e na x. Mais a constante c de integração, porque a gente está falando de uma integral indefinida. E a gente começa a perceber aqui que se tiver um polinômio de grau maior, a gente teria que aplicar várias vezes essa integral por partes, mas que a gente pode resumir ali na integral tabular, porque a derivada de um polinômio sempre vai zerar. Então, a gente já consegue ver alguns critérios para conseguir aplicar essa integração por partes tabular. O primeiro destaque que eu faço é que a escolha de u e dv vai ser a mesma coisa que a gente faz para integração por partes, que para a gente poder aplicar essa integração por partes tabular, a gente tem duas condições principais. A derivada de u precisa zerar. Então, olhando aqui para nossas funções elementares, a exponencial nunca vai ser u, né? Mas a derivada de exponencial nunca é zero. A derivada de uma função trigonométrica vai ficar trigonométrica, né? Então, pensando assim, a derivada do cosseno, a derivada do seno sempre vai continuar sendo um seno, um cosseno. Um logaritmo é muito difícil da derivada zerar. Inversa trigonométrica, a mesma coisa. O que é fácil de identificar é que um polinômio, quando a gente deriva vezes suficiente, ele vai zerar. Então, a u precisa ser uma função algébrica. Basicamente, tem que ser um polinômio para funcionar, para a gente conseguir aplicar essa integração tabular. E se a u é uma algébrica, sobra para a gente as outras duas condições. A dv ser uma trigonométrica ou uma exponencial. E aí a gente tem que olhar para essa dv e tem que ser possível integrar ela.
Então, como só nos restou a dever como sendo trigonométrica ou exponencial, se a gente tem uma exponencial, ok, a gente até pode integrar ela direto, exceto se tiver um expoente muito diferente ali na função. Trigonométrica, basicamente a gente vai ficar com cossenos e senos, porque derivadas das outras funções trigonométricas acaba aparecendo outras funções, ln de secante. Então, o legal do cosseno e do seno é que ele fica nesse ciclo. Integra o cosseno, vai para seno, integra o seno, vai para menos cosseno. Então, isso é legal para a gente conseguir aqui aplicar a integração tabular. Ou seja, integral por partes é um método geral. A integração tabular funciona para algumas situações. E a gente pode resumir, então, que vai ser ou um polinômio vezes uma função trigonométrica, que é o seno ou o cosseno, ou é um polinômio vezes uma exponencial. As outras situações é muito difícil, posso dizer quase impossível que apareça para a gente fazer, porque a gente precisa que em algum momento a derivada da u zere e também que a gente consiga integrar essa dv de uma forma prática. E assim a gente finaliza esse vídeo falando desse método de integração tabular. Espero muito que esse vídeo te ajude a entender como funciona esse método tabular. Ele é muito útil. Aparecem muitos exercícios envolvendo polinômios exponenciais ou polinômios e cossenos e senos, então esse método facilita bastante, porque o grau do polinômio que aparece ali nessa multiplicação vai ser o que vai dizer quantas vezes a gente tem que fazer essa integração por partes. Então, se aparece um grau muito alto, 5, 6, a gente vai ter que repetir esse processo de integração por partes muitas vezes. E o tabular não, ele resume isso numa tabela e facilita bastante a resolução. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.